Olá, meus amigos, estamos iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia. Eu sei que você está aí ansioso pelo programa de hoje. Nós temos aí a conclusão dessa carta belíssima que nós vimos no programa anterior, de Judas. Hoje vai ser uma conclusão para a gente entenda melhor, então, todo esse papel de Judas, esse bilhetinho lindo que ele deixa para a sua comunidade e para cada um de nós nos dias de hoje. Quero agradecer os nossos mestres que vão nos conduzir nesse estudo. Aqui presente, Diácono José Carlos, obrigada. Que agradeço, estamos mais uma vez juntos em Páginas da Bíblia. Com certeza. Nossa professora Maíla. Obrigada. Professora do EDAP, não vamos nos esquecer, né? Temos um compromisso grande com o EDAP, que é um grande centro de formação para os agentes de pastorais, né, Maíla? É verdade, Ana. Está lá à disposição de todos. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente fundamenta a fé e a gente alicerça todo esse conhecimento, essa determinação de mergulhar nesse reino do Senhor. Porque não é outra coisa que nós fazemos aqui, a não ser escafandros, né, desse mergulho imenso que nós estamos fazendo nessa história belíssima da salvação. Você está com o seu material, a Bíblia Sagrada, já no finalzinho do nosso livro, da nossa Sagrada Escritura, vocês vão encontrar a Epístola de São Judas. No programa anterior nós fizemos já esse início, fizemos o estudo até o versículo ali para o final do 16, e nós vamos retomar um pouquinho antes, a partir do 11, hoje, e finalizar essa carta, essa Epístola de São Judas. Então, eu vou precisar que você nos acompanhe na leitura, para depois nós irmos dissecando cada trecho, cada textozinho. No 11, vai começar dizendo: ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, seduzidos por um salário, entregaram-se aos desvarios de Balaão e pereceram na revolta de Coré. São eles que constituem escolhos nos vossos ágapes, regalando-se reverentemente, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores que no fim do outono não dão frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, ondas bravias do mar a espumarem a sua própria imprudência, astros errantes, aos quais está reservada a escuridão das trevas para a eternidade. A respeito deles, profetizou Enoque, o 7º dos patriarcas a contar de Adão, quando disse: eis que o Senhor veio com suas santas milícias, exerceu julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra eles os pecadores ímpios. São uns murmuradores, revoltados contra o destino, que procedem de acordo com suas concupiscências. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular quando o seu interesse está em jogo. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois vos diziam: no fim do tempo surgirão escarnecedores que levarão vida de acordo com as próprias concupiscências ímpias. São estes os que causam divisões entre seres psíquicos que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé e orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Procurai converter os hesitantes, a outros procurai salvar, arrancando-os ao fogo. De outros ainda tende misericórdia, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Aqueles que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos perante sua glória irrepreensíveis e jubilosos ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Olha, eu vou precisar de vocês realmente para me conduzir nesse entendimento, porque aqui a coisa, Judas, ele complica um pouquinho o palavreado aqui e parece uma carga muito cheia de sentidos, né? Mas antes da gente fazer isso,
eu queria que você situasse a gente, diácono, porque, primeiro, para quem perdeu o programa anterior, que você esclareça quem é esse Judas que escreve para essa comunidade. Bom, contextualizando, né, essa nossa carta, relembrando, porque é continuação do programa anterior, essa carta de Judas, por muito tempo, se confunde com São Judas Tadeu, um dos apóstolos, mas hoje a crítica, né, o método histórico crítico, comprova que essa carta se trata de uma pseudonímia, é um pseudônimo, né? Ou mesmo pode ser um Judas, mas outro Judas, porque naquele tempo o nome Judas era tão comum quanto José, quanto Antônio, quanto João. Então, entre os 12 apóstolos, tínhamos 2 Judas. Então, esse provavelmente é um outro Judas, ou se trata de uma pseudonímia, porque o próprio autor, ele se refere aos apóstolos. Quando é um apóstolo que escreve, nós temos as cartas de São Paulo apóstolo, ele sempre diz, São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A primeira carta de Pedro, a qual também há controvérsia, muitos acham que é o próprio São Pedro, outros acreditam que seja também pseudonímia, mas, em todo caso, na primeira carta de Pedro, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui não. Né? Ele começa dizendo, Judas, servo de Jesus Cristo, porque todos nós somos servos do Senhor. Né? Irmão de Tiago. Tiago também tinha um monte. Só entre os apóstolos também tinha o maior e tinha o menor. Né? E, então, ou é pseudonímia, ou é um autor chamado Judas, mas não necessariamente São Judas Tadeu apóstolo. Né? A carta, né, assim, contextualizando, lembramos que ela trata de uma advertência contra os falsos doutores, contra os falsos mestres que introduziam heresias, que introduziam a dissolução, que introduziam a divisão entre a comunidade cristã. Ele não especifica quem, também ele não especifica o tipo de heresia. Né? João, por exemplo, é claro, ele fala que são os gnósticos. Aqui não, ele cita essas pessoas que entram na comunidade para causar divisão. Então ele é duro, ele é firme, né, contra esse tipo de cristão que causa essa divisão, né, esse diabolos no meio da comunidade, mas ao mesmo tempo ele evoca a compaixão, ele evoca a misericórdia, e ele lembra para os cristãos, né, que é obra de misericórdia trazer a conversão a essas pessoas, assim já no finalzinho da carta. E a carta termina com uma belíssima doxologia que nós vamos ver depois do que se trata. Mas, Maíla, esse comecinho aqui já tem 2 coisas que eu gostaria que você esclarecesse. Primeiro, que aqui ele alerta que a comunidade está se entregando aos desvarios de Balaão. Quem foi Balaão? E depois fala na revolta de Coré. O que é Coré? É uma cidade? É alguém que conduz um povo? Então, quando ele diz aqui, ai daqueles que se enveredam pelas estradas de Caim, que a gente lembra lá do livro do Gênesis, que é o primeiro exemplo de fratricídio, né? Um irmão que mata o outro, a gente conhece. Depois, quando ele fala, por causa do lucro se entregaram às aberrações de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Aí a gente vai ter que fazer referência lá no livro dos Números, capítulo 16, Números 16, do versículo, pode no início dele. Do 1 até? Lá, todo o capítulo 1 vai falar, todo o capítulo 16, o versículo 1 até o versículo 35, fala desse Coré. Desse Coré. Isso. Filho de Isaá. Isso, a gente vai ler só alguns trechinhos. Lá no versículo 1 fala assim, Coré, filho de Isaá, filho de Caate, filho de Levi, junto com Dan e Abirã, filhos de Eliabe, Ion, filho de Felé, sendo Eliabe e Felé filhos de Ruben.
se revoltaram contra Moisés, juntamente com 250 homens, chefes da comunidade, membros do conselho e pessoas de fama. Eles se reuniram contra Moisés e Arão, dizendo: chega, todos os membros da comunidade são consagrados e Javé está no meio deles. Por que vocês dois se colocam acima da comunidade de Javé? Quando ouviu isso, Moisés se prostrou com o rosto no chão, depois falou a Coré e aos outros que estavam com ele: amanhã cedo Javé mostrará quem é dele e quem é o consagrado, e ele o fará aproximar-se. Fará aproximar de si aquele que tiver escolhido. Façam o seguinte: peguem os incensórios, vocês e todos os que o seguem. Amanhã vocês acenderão neles o fogo e colocarão incenso diante de Javé. Aquele que Javé escolher, esse será o consagrado. E por ora chega, filhos de Levi. Então a gente percebe, quem é esse Coré? Uma pessoa junto com um grupo que desafia a autoridade de Moisés e Arão. Até aí duvidando da autoridade, da escolha que Deus havia feito a Moisés e Arão. Depois, para saber sobre Balaão, nós vamos também no livro dos Números, lá no capítulo 31, versículo 16. Lá no 16, que a gente já vai direto no Balaão. Tá. Fala assim: foram elas que, instigadas por Balaão, fizeram os filhos de Israel trair Javé no caso de Fegor. Por causa delas, houve uma praga sobre toda a comunidade de Javé. Agora, portanto, matem todas as crianças do sexo masculino, todas as mulheres que tiveram relações sexuais com homens. Deixem viva apenas as meninas que não tiveram relações com homens, e elas pertencerão a vocês. Aí depois ele continua essa história. Então, quem foi aí Balaão? Foi alguém que também fez aí um motim, uma situação de motim no meio do povo de Israel, e principalmente aberrações contra o nome de Javé. Por que então Judas, quem é o autor dessa carta, ele coloca aí para nós 3 situações de pessoas que incitaram divisões, revoltas no meio do povo. Lá, Caim, Balaão e Coré. Por que ele está dizendo isso? Porque a carta fala exatamente isso que o diácono colocou. É um alerta contra aquelas pessoas que estão dentro da comunidade, que procedem da mesma forma. De maneira igual. Dividindo, levando as pessoas a heresias, levando as pessoas a se confrontarem com aquilo que é a lei, com os ensinamentos, e fazem, então, a comunidade ser esse divisor, pregando, então, essa discórdia. Então, ele pega, na verdade, 3 exemplos do Antigo Testamento para poder nos dar essa explicação e dizer o que nós não devemos fazer no meio da comunidade. Interessante que nós percebemos que esse agiógrafo, esse autor sagrado, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. E não só também o Antigo Testamento, ele conhecia os escritos apócrifos, né? Como a Assunção de Enoque. A Enoque está lá no capítulo 5 do livro do Gênesis. Então, começa aquela genealogia desde Adão, aí o 7º é Enoque. E interessante que Enoque, não se tem notícia da morte dele. Ele sumiu, foi arrebatado. Né? Nós temos 2 casos de arrebatamento. Ele e Elias no Antigo Testamento. Então, ele não aparece a morte dele, né? E então, o Judas, ele tinha esse grande conhecimento. E também eu vejo que é uma escritura muito útil para as nossas comunidades hoje, porque ele lembra também aqui as bases da teologia da revelação.
que não é somente a Escritura, mas nós temos como base a tradição apostólica que vem, a tradição apostólica no Novo Testamento, que ele cita, e no Antigo Testamento nós temos a tradição judaica. Então ele cita essas duas tradições como fonte da revelação do amor de Deus, né? E aí, por que é útil, né, para as nossas comunidades? Porque muitas vezes nós temos pessoas que, a exemplo de Caim, matam os irmãos, né, com a divisão, com a fofoca, com a intriga. Nós temos pessoas que, a exemplo de Coré, se rebelam contra a autoridade, seja do bispo, do padre ou do pastor. Na igreja evangélica também acontece. Tem gente que vai contra o seu pastor dentro da igreja. E isso não é vontade de Deus, né? E ele fala até mais, né? Porque ele diz assim: e são eles que participam descaradamente das refeições fraternas de vocês, apacentando a si mesmos com irreverência. Ou seja, estão tão lá dentro da comunidade, participando de tudo aquilo que a comunidade vive, da refeição, que seria a Eucaristia, o partir do pão, que é algo sagrado. É o amor ágape, é a fraternidade. E, no entanto, a maneira de agir é totalmente contrária a isso. São lobos vestidos de ovelha, Sim. né? Nós vamos voltar já para entender um pouco mais da evolução desse quadro depois de nosso intervalo. Já voltamos.